Internacional. São mais de 2.700 mortos na Turquia e também na Síria depois de um forte terremoto com dezenas de réplicas destruírem parte dos dois países e pegarem a população local desprevenida. Afinal, o primeiro terremoto fortíssimo foi ainda durante a madrugada. Nosso correspondente da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes na Europa, mais precisamente em Londres, Felipe Killing, está conosco trazendo para nós, para você ouvinte da RB, as últimas notícias em relação ao terremoto que sacudiu parte ali da Turquia e também da Síria nesta última noite. Killing, um grande abraço para você, bom trabalho por aí. Como estão as coisas? Quais são as últimas notícias de momento, Killing? Olá, Cris. Foi um terremoto muito violento. A força, segundo especialistas, foi de equivalente a 32 bombas atômicas de Hiroshima. O tremor foi de 7,8 graus e a uma profundidade de apenas 17 quilômetros, o que é considerado raso. Milhares de prédios vieram abaixo e logo começaram os esforços para retirar as pessoas presas aos escombros. Voluntários ajudavam a retirar pedras com as próprias mãos. Muita gente presa. O terremoto começou às 4h17 da manhã, horário local, então as pessoas dormiam e foram pegas de surpresa. Houve ainda diversos tremores secundários, as famosas réplicas, e as equipes de resgate enfrentam ainda temperaturas congelantes abaixo de 0 grau e neve. Além da Turquia, o norte da Síria foi bastante castigado. A cidade de Alepo, já muito danificada por conta de mais de 11 anos de guerra civil, registrou diversos desmoronamentos de construções. Os poucos hospitais que ainda existem na região foram tomados por feridos. O apelo das autoridades é por doação de sangue. Entre os sobreviventes está uma menina que foi retirada dos escombros, mas nem todos conseguiram escapar com vida. Um repórter turco interrompeu uma entrada ao vivo para resgatar uma menina na cidade de Malatya. Minutos depois de retirar a garotinha dos escombros, os prédios ao redor começaram a desabar. A comunidade internacional se mobiliza para enviar ajuda e rápido. O Reino Unido afirmou que já está a caminho da Turquia um time formado por 76 especialistas, além de 4 cães farejadores e máquinas específicas para esse tipo de resgate. Não há muito tempo a perder, a situação é crítica. A Turquia fica numa área com grandes falhas geológicas e frequentemente é castigada por fortes tremores. Mas uma tragédia assim não era vista por lá desde 1939, quando cerca de 30 mil pessoas morreram. Eu volto com você. Obrigado, Felipe Killing, conosco direto de Londres. Killing que está se preparando para se deslocar para a Turquia, região atingida pelo forte terremoto. E claro, volta ao longo da nossa programação com mais informações sobre essa tragédia. O maior terremoto mais forte desde 1939, durou pouco mais de 1 minuto. Foi registrado na região da cidade de Gaziantep, com reflexos sentidos ali no Líbano, em Israel, Chipre, Grécia e também Iraque, claro, com consequências graves também na Síria, né? A brasileira Renata Maria vive na província de Hatay, na parte sul da Turquia, e diz que, por sorte, o prédio em que ela vive ficou de pé, mas edifícios vizinhos não suportaram a força do terremoto. Ela afirmou que está apreensiva, a preocupação agora é com o fornecimento de gás na região. Afinal, o inverno castiga aquela região no momento e as temperaturas estão baixíssimas, né? A gente lembra que o gás é muito usado nessa época do ano para sobrevivência, né? Os aquecimentos residenciais, os aquecimentos domésticos dependem desse fornecimento. Quebrou as coisas, tudo, mas nós saímos para a rua, então o prédio não caiu. Mas muitas famílias caíram, aqui caiu bastante apartamento, o hospital aqui, o sistema tão parado, muita gente machucado, gente morrendo, e a gente está apreensivo ainda devido ao gás, né, que é um grande problema que o governo está com medo, que é por baixo, né, então a gente tem medo de alguma explosão. A pedagoga Eliana Monteiro também mora na província turca de Hatay e foi acordada pelo tremor por volta das 4 horas da manhã no horário local, 10 horas da noite deste domingo no horário de Brasília. A brasileira não ficou ferida, mas descreveu os danos que o imóvel dela sofreu e também o medo pelo qual a família passou lá na Turquia. O primeiro tremor, a gente estava dormindo e eu senti... É terrível, gente, é assustador, tremeu tudo, as coisas começaram a cair,
cair, tinha um espelho no meu quarto, caiu, o lustre do teto também caiu, eu e minha filha, a gente se jogou no chão, meu marido veio correndo, que tinha ido ao banheiro também, a gente se jogou na cama perto do chão, e foram acho que uns 5, 10 segundos, tremendo tudo, é sensação de morte, é terrível. Minutos antes de conceder essa entrevista, a pedagoga experimentou um novo tremor secundário no posto de combustíveis em que ela estava com a família. No caminho entre a casa e o posto, Helena Monteiro relata a existência de um cenário de destruição. Nós saímos do nosso prédio, nós evacuamos e nós já viemos de carro. Então, assim, asfalto aberto, sabe, cena de filme. Nós estamos agora aqui no posto e, assim, os carros... vários de monte vindo abastecer, só que agora está mais calmo. Tem perto do nosso apartamento, do nosso prédio, tinha um hotel muito grande, famoso e antigo. Ele também, metade dele desabou. Assim, eu acredito que, no mínimo, eu tenha visto uns 20 prédios assim, em situação muito triste. A brasileira Rafaela Lopes mora em Adana, 200 quilômetros de Gaziantep, que é a cidade epicentro do terremoto. Foi acordada pelo tremor. Ela, que é moradora da Turquia há 2 anos, dona de casa, conta que muitos moradores do prédio em que ela vive já pareciam preparados para a catástrofe. Quando eu desci do meu prédio, tinha muita gente com mala. Acho que na hora do desespero todo mundo já sabe, né? Já sabe que acontece, já cataram o documento, gente com mala, já pronto para sair, ficarem dentro dos carros, né? A maioria ficaram dentro dos carros nas praças públicas, lugares abertos aqui da cidade. Claro que chama atenção uma tragédia nessa magnitude, a gente segue acompanhando de perto, também em relação à questão dos brasileiros, né? Se há brasileiros ou não envolvidos. O João Pedro Melo está conosco direto de Brasília, porque Itamaraty acompanha toda essa situação, né, João? Boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. O governo brasileiro que divulgou uma nota hoje de manhã, dizendo que acompanha com grande preocupação essas informações sobre o terremoto, né, na Turquia e também na Síria. Segundo essas informações, esse abalo sísmico já deixou mais de 2.000 mortos, além de milhares de pessoas feridas e prejuízos materiais incalculáveis. Acredito que seja até mais, né? A nota fala em 2.000 mortos, mas acho que já tem um número um tanto quanto elevado, divulgado inclusive pelas agências internacionais. Bom, segundo informações do Itamaraty, o país está manifestando a solidariedade e as sinceras condolências aos povos da Turquia e da Síria, além das famílias das vítimas. Por meio da Agência Brasileira de Cooperação e em coordenação com os países dessas áreas atingidas, o governo do Brasil está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas por esse terremoto. Segundo essa nota do Itamaraty, não há até agora notícia de brasileiros mortos ou feridos. E as embaixadas do Brasil em Ankara e Damasco, bem como o Consulado-Geral do Brasil em Istambul, estão em acompanhamento do desenvolvimento dessa situação, todos em regime de plantão. Até agora, então, não há registro de brasileiros mortos ou feridos, mas o governo do Brasil segue acompanhando atentamente toda essa situação após esse terremoto que aconteceu aí na Turquia e também na Síria. Muito bom. Obrigado, João Pedro Melo, direto de Brasília. Bom trabalho, João. Valeu, um grande abraço. Valeu. Pelo Twitter, o presidente Lula se diz preocupado com as notícias, né, que chegam da Turquia e da Síria, diz que o Brasil manifesta solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam casas nesta tragédia. O João destacou o trabalho de monitoramento feito pela Embaixada do Brasil em Ankara. Um pouco mais cedo, o ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Ankara, o Marcelo Viegas, conversou em uma entrevista à reportagem da Rádio Band News FM e contou mais ou menos o cenário de brasileiros neste momento lá na Turquia. A gente até agora não tem nenhuma indicação de que haja brasileiros vitimados pela lamentável tragédia acontecida aqui na Turquia, mas continuamos buscando mais informações. A gente sabe que há menos de uma centena de quilômetros de Gaziantep, e foi uma das cidades onde houve mais atingidos, né? Tem um registro de 70 mortes na informação preliminar que a gente recolheu, mas as informações que a gente colheu até agora indicam que não houve danos à estrutura do presídio.
Ali nesse presídio a gente tem 2 brasileiros presos. O terremoto chegou a fazer com que a Itália emitisse um alerta de tsunami, mas, claro, já houve a suspensão desse aviso para o surgimento de ondas gigantes ali na costa da Europa. Mas é claro que toda a atenção é pouca neste momento. Claro que a gente segue monitorando tudo o que acontece por lá e a gente volta a informar ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Agora